Me chamo Jéssica, tenho duas filhas, uma de 14 anos, a Giovana, e a Helena com 10 anos, que tem neurofibromatose tipo 1. Eu moro atualmente em São Luís, no Maranhão, e sou divorciada. A Helena já nasceu com muitas manchas pelo corpo, né? Muitas mesmo, não era uma ou duas, eram bastante manchas. Que a princípio, logicamente, chama a atenção, porque nunca tinha visto, né? Mas a pediatra me informou que era normal, que não deveria me preocupar, e nisso levamos a vida adiante. Ainda incomodada com as manchinhas e o fato de todo mundo sempre perguntar: ah, nossa, ela tem muitas manchinhas, né? Eu dizia: ela tem bastante, mas a pediatra me falou que é normal. Acabei levando ela em outra pediatra. E essa pediatra me disse que essas manchinhas são normais. Pode ser mistura de raça na família, como na sua família tem pessoas brancas, pessoas negras, é muito comum ter essas manchinhas. O perigoso seria se as manchinhas fossem ásperas, mas como as manchinhas são lilas, não há perigo nenhum. E nisso eu levei a minha vida normalmente. Quando a Helena tinha 6 anos, ela deu uma crise muito forte, assim, que ela sempre teve rinite. Mas nesse dia em específico, foi uma crise muito forte. E eu resolvi mudar até de pediatra, porque eu já tinha marcado uma consulta para ela, uma outra pediatra, porque ela não ganhava peso, ela não ganhava estatura. Ela sempre foi uma criança muito magrinha e muito pequenininha. Helena, com 5 anos, ela usava roupa de criança de 2 anos, que era a que cabia nela. Porque maior do que isso ficava um saco nela, caía completamente. E quando eu cheguei nessa pediatra, o nome dela é até Ana Carolina, que ela é uma pediatra especialista até em crescimento, ela foi avaliar a Helena e perguntou das manchinhas, né? E eu falei: olha, duas pediatras já me informaram que é normal. Uma, inclusive, me disse que é mistura de raça, que eu não devia me preocupar, porque as manchinhas são lisas. E ela foi me explicar que não, que aquelas manchinhas eram muito características de neurofibromatose tipo 1, mas que precisaria fazer uns exames complementares para diagnosticar, já que só as manchinhas não fechavam o critério, né? Passou vários exames de imagem, passou exames de sangue, e em um desses exames foi a ressonância magnética. E, infelizmente, além de descobrir a neurofibromatose, descobrimos o glioma cerebral, que na época já estava com quase 3 centímetros, né? E foi um baque bem grande para a gente, porque além de descobrir a doença genética, uma doença rara, que até então a informação que eu tinha que a cura não tem e que também não existia tratamento, né? Hoje tem um tratamento para plexiforme, mas no caso dela que tem já nódulos, ela tem um nódulo cutâneo, tem alguns subcutâneos, não tem o tratamento para inibir, né? E recebemos o diagnóstico do glioma. Então eu fiquei, meu mundo virou de cabeça para baixo, né? Eu tinha uma confeitaria e eu não consegui, eu tive que fechar a confeitaria, porque aqui em São Luís, infelizmente, eu não tive o suporte que eu estava esperando. Não foi da parte oncológica, foi da parte da neurocirurgia. E como eu não tive esse suporte, eu fiquei completamente sem nenhum tipo de informação, sem ter para onde recorrer. A oncologista encaminhou a gente para o AC Camargo em São Paulo. E a gente eu descobri toda a doença da Helena em março, e quando foi em maio, nós estávamos em São Paulo. E eu achava que a gente ia ficar uns 4 meses lá em São Paulo, porque o neurocirurgião daqui disse que o glioma dela era operável e que tinha que ser operado às pressas, porque senão ela teria danos irreversíveis na visão, né? Quando chegamos em São Paulo, ela fez todos os exames lá, levamos os exames daqui. A primeira informação que a gente recebeu quando teve resultado dos exames foi: mãezinha, o tumor dela é inoperável, não pode tirar. Então vamos ter que te caminhar para a equipe de oncologia aqui no hospital e você vai ter que conversar para ver um tratamento possível.
E assim a gente fez, em uma jornada que eu achava que iria ficar 4 meses em São Paulo, durou 3 anos. Chama glioma cerebral, que está no quiasma óptico, né? Quando envolve, tá junto, ali o encontro dos dois nervos. Por isso que também se torna inoperável, porque para poder conseguir fazer a remoção dele, teria que cortar os nervos da visão. Aí sim o dano seria irreversível, porque cortando os nervos ela perderia completamente a visão. Ela não pode fazer radioterapia, porque como a radioterapia vai diretamente em cima da lesão, vai danificar o nervo e também vai prejudicar a visão dela. Então a gente fez um protocolo de quimioterapia de 81 semanas, que era com a vincristina e a carboplatina, onde não, assim, teve a melhora, teve uma redução de 1 centímetro do tumor, e até então ele está estagnado, mas ele não sumiu, ele continua ali e ela continua fazendo o acompanhamento a cada 6 meses com exames de imagens. A equipe de oncologia lá do AC Camargo sempre foi muito realista comigo, né? Eu até gosto disso. Em nenhum momento me prometeram cura do glioma, me prometeram que o tratamento é para a gente estagnar o crescimento. Se houver diminuição, maravilha, mas o tratamento é para estagnar o crescimento. E houve a estagnação e também houve a diminuição. O tratamento foi de 81 semanas, totalizando 57 sessões de quimioterapia e 17 ciclos. E no decorrer desse tratamento, a gente acabou descobrindo outras coisas, né? Que até então a gente não sabia. Como a gente descobriu que ela tinha epilepsia, ela tem crises de ausência. A gente descobriu porque ela começou a ter escapes de xixi diurno. Acordada, ela não sentia que ela fazia xixi. A gente descobriu que ela tem TEA, ela tem TDAH, ela tem TEPAC. E ela teve uma paralisia facial durante o tratamento da quimioterapia, que resultou no entortamento da face. E depois disso ela começou a ter vários casos de engasgos, que até hoje ela trata esses casos, porque ela engasga muito. E ela teve uma alergia severa da carboplatina, que é uma dos componentes da quimioterapia, que ela teve uma intoxicação pelo uso prolongado. Então ela teve uma alergia severa, onde a gente teve que diminuir a dosagem da droga, né, do remédio. E o tempo de infusão, que era de 40 minutos, passou a ser de 2 horas. Teve que fazer todo um protocolo antes com remédios para anti-alergia, para poder tentar terminar o tratamento. E o outro remédio, que é a vincristina, que fazia parte do protocolo, deu neuropatia nela. Ela teve uma neuropatia secundária à quimioterapia, que até hoje também ela faz tratamento em relação a isso. Ela tem que fazer, de segunda a sexta-feira, ela faz várias terapias e fisioterapia para reabilitação. Porque depois que a gente descobriu a neurofibromatose, o mundo da gente cai, logicamente, né? Porque ninguém quer isso para o filho, mas o leque se abre. A minha filha chegou aí para lá um período, mas muito puxado, rotina de hospital, internação, idas à emergência. E lá ela iniciou as terapias dela, então a minha outra filha acabou voltando para São Luís. E quando a gente voltou para cá, o maior desafio, infelizmente, foi achar médicos especialistas que consigam acompanhar o caso da Helena. Tanto que eu ainda não encontrei nenhum neuropediatra que acompanhe o caso dela. Eu sempre falo, olha, ela tem essas condições, mas eu preciso de um neuro que entenda sobre a neurofibromatose, que entenda sobre o glioma. A gente não consegue acompanhar. Então, hoje eu já estou aqui há 2 anos, vai fazer 2 anos que eu estou aqui, e a gente ainda não achou nenhum neuropediatra que acompanhe o caso dela. Eu tenho acesso direto aos médicos da Helena, né, via WhatsApp, justamente porque eles compreendem essa escassez aqui, infelizmente. Então a gente tem um contato direto, tanto que sempre que eu preciso de algo,
eu já recorro à médica dela e quase que de imediato ela já me dá o retorno e a gente consegue contornar várias situações aqui em São Luís. Cada 6 meses a gente vai, fica em torno de um mês, onde ela faz todos os exames. Anualmente ela faz ressonância de corpo inteiro e crânio, e a cada 6 meses é crânio e coluna, né? Inclusive, agora que a gente foi em março, a gente descobriu, infelizmente, que a doença já está se manifestando em neurofibromas subcutâneos, que na ressonância anterior não tinha, e nessa a gente já descobriu que ela tem na região das coxas e na região do bumbum. E também ela está com um cisto próximo ao ovário, que nada disso a gente tinha descoberto nos exames anteriores. Então, eu sempre costumo dizer, né, que a neurofibromatose é uma caixinha de surpresas desagradáveis, porque eu não posso dizer que são surpresas agradáveis. Então, a gente está sempre preparado para descobrir algo que não é tão bom. Ela tem um neurofibroma aqui na região do braço, que ele vem crescendo bastante, né? Eu já percebi, quando ela nasceu, ele tinha, essa mesma região, tinha uns pelinhos diferentes, não era aquele pelo comum do braço. Mas ela não tinha nada, somente os pelinhos. E hoje ela tem 10 anos e já está bem grande, né? Então, era já uma região onde iria nascer um neurofibroma cutâneo e que no decorrer de 10 anos, ele já está bem grande. Ao ponto dela já estar começando a se incomodar com ele. O fato dela ser criança e ela não ter um entendimento complexo da doença, para ela, o que mais pega para ela mesmo é só o tratamento do glioma, que é uma coisa que de fato ela sente a medicação, ela sente os sintomas do glioma. Quanto à neurofibromatose em si, ela sabe que ela tem, que eu nunca escondi nenhum diagnóstico dela, até porque eu não acho justo, né? Porque uma criança que com 6 anos começou a fazer vários exames, vários tratamentos, era tanta furada, receber medicação forte e não ter nada, seria difícil para ela compreender o porquê daquilo. Então, eu nunca menti para ela, sempre sentei e conversei, olha, Helena, você tem um dodói chamado assim, assim, assado. Eu nunca mostrei para ela imagens de pessoas com neurofibromatose, justamente por saber que a doença se desenvolve de forma diferente em cada pessoa, né? Então, eu quero que ela tenha ela como referência de uma pessoa com neurofibromatose, que ela seja a referência dela. Hoje, ela tem muitas manchas pelo corpo. O rosto dela tem várias manchas, o corpo, tudo ela tem muita mancha. Ela já tem esse neurofibroma no braço, ela tem os subcutâneos na região das coxas e no bumbum. Mas hoje a Helena, ela lida bem, mas acho que acredito pelo fato dela não ter uma noção complexa da doença. Ela ama fazer as terapias, né? Tem dia que eu tô cansada, que eu digo, Helena, vamos ficar em casa hoje, porque é tão cansativo se eu falar que não é, eu vou estar mentindo. É muito cansativo você todo dia sair 1h30 da sua casa e só voltar 6, 7 horas para casa. Passar uma tarde toda sentada esperando. Eu sempre costumo dizer que a vida da mãe atípica é uma eterna sala de espera. A gente está sempre na sala de uma clínica esperando o filho retornar das terapias. Só que aí eu percebo o tanto que a terapia faz bem para ela, né? O tanto que essa interação com outras crianças, ela sabe que não é só ela, né? Então eu acabo que eu me recolho à minha insignificância no momento que eu digo, poxa, eu estou só acompanhando. Nessa última exame que ela fez em São Paulo, ela ficou com medo, e aí eu falei para ela dos neurofibromas, né? Sempre que ela tem um achado novo, eu converso com ela. Aí a gente foi para emergência, que ela estava sentindo umas dores. Aí eu peguei na mãozinha dela e ela, mamãe, muito obrigada. Falei, por que, minha filha? Porque você está sempre comigo. Então isso acaba que a gente traz fôlego pra gente. Eles têm mais força do que a gente. Eu sempre falo isso para ela, tu tem mais força do que eu. Porque eu só te acompanho, mas quem sente tudo é você. Coisa que eu aprendi, que foi a geneticista dela que me falou. Jéssica, nunca invalide uma dor da Helena.
porque a neurofibromatose, muitos falam que não dói, outros relatam que dói. Então a gente não sabe, quem não tem não vai saber se dói ou se não dói. Então nunca invalide uma dor dela. Então sempre que ela pode falar que está com uma dor na ponta da unha, eu vou validar que ela está sentindo. Porque ela precisa sentir, ela precisa saber que eu estou aqui com ela e por ela. Já aconteceu em São Paulo, ela teve dores emocionais, que a gente ficou ali só nós duas, então ela passou a ter dores emocionais, que foi descoberto com toda a equipe médica que acompanhava ela, junto com a equipe de psicólogos que acompanhava ela também em São Paulo. A gente conseguiu descobrir que a Helena estava tendo dores emocionais. Então, eu não invalidei a dor que ela sentia, porque o que o doutor Carlos, né, o neuro dela, falou para mim, mãezinha, ela sente dor, porque o cérebro dela reconhece a dor. Só que é uma dor emocional. Então, o remédio, para a gente não estar intoxicando ela com remédio, vamos fazer um placebo. O que eu passei a fazer? Como o remédio que ela toma para dor é rosa, eu tinha uma confeitaria, né? Comprei um corante para bolo rosa, botava uma gotinha do corante no mingau dela, dizia, você tá com... Ai, mas eu tô com muita dor, vou botar seu remédio. Botava a gotinha do corante, o mingau ficava rosa, ela tomava e aí ela conseguia dormir. Entendeu? Então foi muito importante isso para mim, porque eles não se falaram, ela tá inventando, leva para casa, porque isso não é dor. A gente em conjunto achou uma solução para que ela sentisse conforto. E o conforto para ela era tomar medicação para passar. Ela tem puberdade precoce pela neurofibromatose, né? A gente descobriu quando foi para São Paulo, que ela já estava com o broto mamário. E eu, leiga no assunto, vou falar que eu sabia, porque eu de fato, eu vi que realmente ela teve um crescimento mamário. Porque como ela tinha começado um suplemento, a gente achou que poderia ser do suplemento e não teve a oportunidade de retornar com a pediatra, porque já fomos direto para São Paulo. Chegando lá, a gente descobriu a puberdade precoce, onde ela já iniciou um tratamento, né? A médica, a endocrinologista dela também, do AC Camargo, iniciou o tratamento. O remédio a gente recebia via SUS, pela farmácia de alto custo, e ela tomava a cada 3 meses, né? E tá com 1 ano que ela parou a medicação, porque ela já está com a idade óssea já acima da idade cronológica dela, só que ela já tem 10 anos e a Fabi, que é a endocrinologista dela, disse que ainda vai levar ainda 1 ano e meio para poder entrar na puberdade de fato. Ouvir sobre doenças raras, né? Eu já tinha ouvido falar, a neurofibromatose em específico não. Tanto que quando a doutora Ana veio falar para mim sobre a neurofibromatose, eu saí do consultório dela assim tão desnorteada que eu não lembrava nem o nome da doença. Eu só lembrava tipo 1. Aí eu botei doença rara tipo 1, manchinhas. Aí lembrei que ela falou sobre as manchas de café com leite, né? Manchas de café com leite, doença rara. Aí veio a neurofibromatose. Aí eu fui pesquisar. E na internet a gente só acha assim casos bem pesados, né? Uns casos bem difíceis da gente de ter aquela informação de imediato. E é justamente por isso que eu não deixo ela ver. Às vezes eu tô olhando no grupo, umas imagens, ela chega perto de mim e eu tiro. Mamãe, o que você estava vendo? Ah, tô vendo aqui um vídeo, eu não deixo ela ver, porque eu quero que ela tenha ela como referência de neurofibromatose. Mas ela já conhece, tem o Josué, que é aqui de São Luís, é uma criança também, acho que ele deve ter 7 anos. Ele também tem neurofibromatose. Ele tem um plexiforme aqui na região do pescoço, onde ele toma medicação, houve a diminuição do plexiforme dele. Então ela conhece o Josué, né? Mas aí, como o diagnóstico dele também, ele não tem neurofibromas cutâneos, então para ela não é um baque, entendeu? Mas ela sabe que ela tem. Mas eu não faço terapia, né? Inclusive, quando eu converso com a terapeuta dela, tu faz terapia? Ela se pergunta para mim, eu digo, não faço. Nossa, porque tu fala assim com tanta convicção, tu fala com tanta assim força da doença da Helena.
E é porque eu converso muito com o meu terapeuta, é Deus. Eu converso muito com Deus, eu faço minhas orações, eu peço de muito discernimento e sabedoria. E, querer, assim, de uma certa forma, eu acabo fazendo uma terapia por tabela, porque ao conversar com as terapeutas dela, eu também consigo ter respostas, às vezes, para um momento que eu estou passando com ela, entendeu? Então, a minha terapia é por tabela com as terapeutas da Helena. O apoio emocional da família é muito bom, porque às vezes a gente sabe que a gente não está sozinho. Por mais que eu que esteja à frente, né, do tratamento da Helena, eu que estou ali, qualquer coisa que, quando ela interna, eu que tenho que ficar, até porque ela não aceita outra pessoa, tem que ser eu, e pelo fato de eu saber tudo da doença dela, conhecer o caso dela. Eu não falo que eu conheço tudo da doença porque é bem complexo, mas eu conheço a Helena, eu conheço a doença na Helena, eu conheço como que tá nela. Mas se eu precisar resolver alguma coisa, eu tenho quem fique com ela. Então, eu tenho o apoio. Aqui em São Luís, eu tenho o apoio muito grande da minha família, né? O apoio físico, presencial. Em São Paulo, o apoio era emocional, o apoio financeiro, que foi importantíssimo para mim, que eu tive que fechar minha confeitaria. Então, lá em São Paulo, quem sustentou meu financeiro foi a minha família. E aqui em São Luís, a gente vai contornando, mas a presença familiar, tanto para mim quanto para ela, é muito importante. Ela já internou algumas vezes, no qual a médica disse para mim que a cara que a Helena tinha não condizia com a dor que ela sentia, que foi a invalidação da dor dela. A mesma médica já me disse que o glioma que a Helena tem não causa nenhum tipo de sintoma, porque ela já internou com dores na cabeça. Então, eu já tive alguns embates, porque eu não permito que invalidem a dor dela. Eu não permito de jeito nenhum que isso aconteça. Já aconteceu, já. Eu baixei minha cabeça, aceitei, não. Então, como o neuro dela fala para mim, vocês, mães, sabem mais do que muito médico, porque vocês conhecem o caso do filho de vocês. Vocês conseguem brigar pelo filho de vocês. Se o médico falar que não é daquele jeito e você sabe que é, vocês têm respaldo para correr atrás, para lutar pelo filho de vocês. E é muito importante a gente ter esse reconhecimento, porque a gente sabe que não está ali à toa, né? Só que é mais fácil a gente lutar quando tem alguém ao lado, quando tem alguém pela gente também, lutando junto com a gente. O fardo se torna mais leve. A coisa que eu faria diferente é que eu não iria de imediato aceitar a mistura de raça das primeiras pediatras, entendeu? Só isso que eu faria diferente, porque largar tudo e ir para São Paulo, ia novamente. Fechar minha confeitaria para acompanhar a Helena, fecho quantas vezes forem necessárias para poder trazer qualidade de vida para ela. Eu fui para São Paulo achando que ia ficar 4 meses, fiquei 3 anos, fiquei. O importante é que nesses 3 anos eu pude descobrir um pouco mais sobre a neurofibromatose, eu pude conhecer o tratamento, eu pude conhecer também pessoas que eu posso contar a qualquer momento, a qualquer hora. E conhecer o caso da Helena para mim foi assim o divisor de águas, né? Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente não aceita qualquer coisa. O que eu fazia também diferente era ter tentado contornar a situação para minha outra filha ficar lá, porque foi muito puxado para ela, né? Quando a gente saiu daqui, ela tinha 10 anos, então ela teve que suportar uma dor que não era dela, né? Mas ela teve que amadurecer um pouco antes do tempo. Minha parceira e quando ela está internada, ela quer passar. Quando ela chega da escola, ela já vai direto para o hospital. Me ajuda, às vezes eu estou ocupada, ela que faz a comida para a Helena, que a Helena toma. A comida de conforto da Helena é mingau, né? Então, quando ela está doente, quando ela está. A Giovana é minha parceira.
que qualquer coisa com a irmã dela, ela tá ali pronta para ajudar. E ela é até meio muito paparicada na escola, eu já falei para eles. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim para ela, porque qualquer coisa vocês estão ali para acolher. Tanto que dessa última internação, os coleguinhas fizeram cartinhas para ela, ela amou, ela recebeu, leu cada cartinha, as professoras foram visitar. E eu converso com ela para ela aprender a se defender. Só que ela não sabe ainda, né? Mas eu digo para ela, se você não soube se defender, me fale. Mamãe defende, mamãe está aqui para tudo. Então, tudo que acontece na sala de aula, já teve caso, teve caso com a professora, uma professora de inglês, e fez uma brincadeirinha na escola, né? Que o aluno que esquecesse o livro iria contar uma piada em inglês na sala de aula. E, infelizmente, eu acabei esquecendo de colocar o livro dela na bolsa. E a professora disse em sala de aula que a Helena não iria participar da dinâmica porque a Helena não tinha condições de participar da dinâmica. E ela não entendeu. Logicamente, ela, mamãe, por que todo mundo, quando esquece o livro, participou? Mas a professora disse que eu não tinha condições. Né? A professora até usou o termo de que ela não tinha condições porque ela tinha um câncer cerebral. Como se ela não tivesse capacidade cognitiva de fazer uma piada. E ela não entendeu aquilo e veio conversar comigo porque a professora tinha falado aquilo. E eu conversei com a equipe pedagógica da escola, tentei contornar a situação, tanto que a professora disse que não tinha feito o que fez. Eu fui no grupo dos pais, perguntei para os pais, sem contar o que tinha acontecido. Vocês podem me informar se existe a dinâmica da professora de inglês? E os pais prontamente, para perguntar para o meu filho, sim, de fato tinha dinâmica. E quando eu levei as conversas do grupo do WhatsApp para a coordenação da escola, eles ficaram sem reação, né? Aquela coisa de que eu não sabia que isso estava acontecendo, vamos conversar com a professora. Disseram que resolveram, mas não houve mais isso com ela, né? A professora tirou a dinâmica de contar a piada em inglês, porque eu falei para eles, eu não quero que ela... Eu nem gosto, como eu digo, eu não sei se esse tratamento que vocês dão para ela é tão benéfico, porque eu preciso que ela tenha a vivência de criança normal. Eu não quero que ela se sinta uma criança diferente. Ela tem as limitações dela, sem sombra de dúvida. Ela tem limitação. Mas eu preciso que ela seja tratada como uma criança normal, até onde ela pode ser tratada como uma criança normal. Se ela não consegue contar a piada em inglês, que eu sei que ela não consegue, mas em português ela consegue contar. E eu fui na escola e conversei e falei, não permito que isso aconteça. Tanto que na educação física, pelo fato dela ter neuropatia, que ela cai, né? O pezinho dela, ela perde a sensibilidade e ela cai. E quando for brincadeiras que tem que correr, brincadeiras com bola, ela pode brincar, mas se ela sentir cansaço, para a professora não insistir, ela falar, tô cansada, é só sentar ela, deixar ela quietinha. Mas eu não quero que excluam ela das atividades. Isso a gente tem conseguido contornar, né? Mas assim, em relação a outras crianças, não. Ela é bem tranquila. Assim, eu prosto meu joelho no chão, eu peço, meu Deus, cura a Helena dessa doença, eu vou estar te mentindo. O que eu peço é, meu Senhor, não deixe ela sofrer. Todo dia eu peço para ele não deixar ela sofrer. E ele vem ouvindo minhas orações, porque apesar de tudo, ela é uma criança muito feliz. Todo mundo fala, ela ainda é uma criança feliz. Ela é muito, muito, muito feliz. Eu não deixo botar em cima da minha fé o que a Helena tem. Eu digo, não sou eu. Não sou eu, porque pela minha fé, a Maria está aqui do meu lado. Mas pela minha fé, eu aceitei a vontade de Deus na minha vida e ela está lá junto com ele e a Helena está aqui comigo. E eu estou lutando diariamente pela qualidade de vida da Helena. Não deixem de lutar pelos filhos nem por vocês, né? Para quem tem neurofibromatose, não deixe de lutar por você. E para quem tem filhos, não deixe de lutar por eles. Não deixe o julgamento fazer parte da vida da gente.
né? Porque vai ter julgamentos. Mas a gente tem que levar com a maior sabedoria e discernimento possível, né? E estar sempre ali em busca da melhor qualidade de vida. E fé, né? Porque a gente tem que ter o nosso momentozinho ali com Deus para seguir adiante, seguir firme e forte.